Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa o like e também ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, que aparece aí na tela para vocês, Alemão SPFC. Lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Boa quinta-feira para você que tá me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Rapaziada, vamos começar obviamente com as notícias boas, né? São Paulo venceu ontem e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. 2-0 dentro do Morumbi, jogo sem sufoco nenhum. O São Paulo foi muito superior à equipe do Manaus. A gente até imaginou que eles pudessem, né, fazer alguma coisa aí para tentar impedir a classificação do São Paulo, mas na minha visão não foi o que houve, né? Um jogo sem susto, um jogo bem tranquilo. O São Paulo poderia ter feito mais gols, liquidou a vantagem aí já no primeiro tempo e depois administrou a partida sobre ser superior dentro de campo e eliminamos aí mais uma equipe na Copa do Brasil. Agora o São Paulo, como eu falei, se classificou para a terceira fase. Nessas duas primeiras fases que o São Paulo se classificou, o tricolor já somou aí quase 5 milhões de reais em premiações. Só na partida de ontem foram quase 2 milhões. Somando com a primeira fase, com a participação da próxima fase aí, quase 5 milhões para os cofres do São Paulo. Então muito importante essa competição no quesito esportivo, porque é um torneio que a gente ainda não tem no quesito financeiro, porque é a competição que mais vai pagar este ano. Caso o São Paulo seja campeão da Copa do Brasil, vão ser quase 80 milhões de reais desembolsados. Então muito importante, a CBF aumentou este ano a premiação, então muito importante o São Paulo ter muito cuidado com a Copa do Brasil. Então, mais uma vez, o São Paulo está classificado. Os gols ontem da partida foram marcados pelo Éder, né? Após uma jogada que começou meio estranha ali, mas depois o São Paulo trabalhou bem até o Éder concluir pro gol. E depois o segundo gol do Diego Costa de cabeça após um escanteio do Reinaldo, né? O São Paulo que vem muito bem, né, não, galera? O São Paulo tá numa sequência muito boa da temporada. Nos últimos 10 jogos, apenas uma derrota. De 13 jogos da temporada aí, o São Paulo não sofreu gols em 9. Então, muito bom o trabalho que o Rogério Ceni vem implementando, né? O São Paulo, se você for pegar por números, tá bom, mas se você for analisar os jogos do time, a gente vê que realmente falta alguma coisa a mais, falta um pouco mais de padrão, falta um time definido, mas é um caminho que tá sendo duro, mas que está sendo percorrido. Então, muito bom a classificação do São Paulo. Lembrando que a terceira fase ainda não temos o adversário definido. No dia 28 desse mês, nós teremos o sorteio lá na sede da CBF para saber quem que o São Paulo encara nesta terceira fase. Então, no dia do sorteio, eu já trago todas as novidades para vocês: adversário, onde vai ser o jogo, horário, dia, tudo certinho. Lembrando que nesta fase entra os times brasileiros, né, que estão na Libertadores, campeão de Série B, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde. Então entram algumas equipes aí um pouco mais qualificadas. Beleza, galera? Então, só para trazer essa atualização para vocês, e uma notícia boa de ontem foi a volta do Luan, né? O Luan que retornou aos gramados após um longo período, né, de lesão. Desde que o Rogério Ceni assumiu lá em outubro, o Luan não estava à disposição, ficou à disposição nos últimos jogos e ontem ele entrou em campo no lugar do Reinaldo. Então, muito bom ver o Luan de volta, na minha opinião, titular, mas obviamente precisa adquirir a melhor forma física, precisa adquirir ritmo de jogo. Enquanto isso, o Pablo Maia, na minha opinião, também vem dando conta do recado. Os jogadores que entraram em campo ontem, os 11 titulares e os 5 que entraram depois em substituições, para mim eu não tenho nenhum problema em criticar algum jogador, uma nota um pouco abaixo aí. Não acho que nenhum jogador tenha ido tão mal assim. Obviamente tem sempre um jogador um pouco mais escondido, mas o importante foi a vitória do São Paulo e a classificação para a próxima fase. Vamos mudar de assunto agora, mudando também de competição, né? O São Paulo está nas quartas de final do Campeonato Paulista, já está classificado como líder do Grupo B. O São Paulo com 20 pontos, São Bernardo com 15 e a Ferroviária ontem empatou com a equipe do Santos, foi para 11 pontos, né? Se a Ferroviária ganhasse, poderia, né, na última rodada ultrapassar o São Bernardo, mas acabou empatando. Torci muito para a Ferroviária porque ia complicar o Santos na classificação e também contra o rebaixamento, né? Mas o Santos acabou fazendo um gol no finzinho do jogo e o jogo acabou em 3-3. Então, adversário definido, quartas de final do Campeonato Paulista, São Paulo contra São Bernardo. São Paulo, pela melhor campanha, vai decidir no Morumbi, jogo único, tá bom, galera?
galera, empatou o pênalti, mas o São Paulo com a vantagem aí de decidir o jogo em sua casa. Jogo no Morumbi no meio da próxima semana. Os dias e os horários ainda não estão definidos, até porque não tem todos os confrontos ainda definidos. Eu acho que no grupo do Corinthians ainda não está definido. Acho que só no grupo de São Paulo está definido, né? Do grupo Palmeiras e também o do Santos ainda não estão definidos. Então, São Paulo e São Bernardo, primeiro duelo definido nas quartas de final. Meio da próxima semana, quando tiver o horário e o dia definido, eu já trago aqui para vocês estarem ligados aí no Paulistão. Mas antes disso, ainda resta uma rodada, né? A última rodada da primeira fase será neste sábado. São Paulo e Botafogo no Morumbi às 4 horas da tarde, tá bom, galera? Então, fiquem ligados aí que eu vou trazendo todas essas novidades para vocês durante esse fim de semana e também durante a próxima semana. Galera, nos vídeos de ontem, né, vocês ficaram por dentro aí diante de toda a situação do Santos querendo envolver alguns jogadores em troca para levar o Tietê e também o Luan para a equipe da Baixada. Nomes que foram aprovados pelo novo treinador do Santos, o Bustos, e ele queria esses jogadores. O Santos estudou aí, além de uma compensação financeira, envolver alguns jogadores nesta possível troca. Ontem eu falei para vocês o nome do Felipe Jonathan, o nome de alguns outros jogadores como Matson, Marcos Guilherme, que estavam à disposição do São Paulo, e hoje surgiram alguns outros nomes aí, como por exemplo o do volante Jobson, que está já algumas temporadas no Santos, teve até um jogo no Morumbi que ele fez gol, dando a vitória para o time da Baixada contra o nosso tricolor, e também o nome do zagueiro Luiz Felipe. Na minha opinião, são dois nomes interessantes, tem que se avaliar, tem questão salário, tem muita questão também de valor de mercado. Os dois jogadores perderam espaço, hoje não são titulares absolutos no Santos, já foram, hoje não são mais. Então, o Tietê eu aceito, obviamente, negociar, até porque não é um jogador que nem está no São Paulo, né? Está emprestado ao Galo, retorna mês que vem, então aceito negociar o Tietê. Já o Luan, não, né? O Luan estava recebendo sondagem da Europa, então, pra mim, não é uma boa troca com a equipe do Santos se for pelo Luan. Quero saber sua opinião, se você acha que é uma boa o São Paulo envolver esses jogadores aí na troca, seja pelo Luan ou seja pelo Tietê. Deixa nos comentários aqui embaixo. E o São Paulo e o Santos travam também outra negociação, né? Pelo meio-campista do Ceará, Fernando Sobral. Ele que tá há um bom tempo se destacando na equipe lá de Fortaleza, né? Lá na equipe lá do Ceará também. O Ceará está jogando muito bem, líder de desarme nos últimos 2 campeonatos brasileiros. É um jogador muito participativo, né? Além de ser defensivo, ele participa muito no ataque, faz muitos gols, dá muitas assistências. O Fernando Sobral é um baita de um meio-campista e realmente, como eu falei, lidera alguns quesitos nos últimos 2 campeonatos brasileiros. O São Paulo está interessado nele desde o começo da temporada, desde o fim da última temporada, e nesta temporada, quando surgiram vários nomes, o Fernando Sobral foi um dos nomes que interessou ao São Paulo. Agora o Santos também entrou na briga, mas é muito difícil tirar o Sobral, já tendo em vista, né, que ele é um dos principais jogadores da equipe do Ceará. Beleza, galera? Então, ó, novidade para vocês aí, Fernando Sobral atacando aí em mais uma disputa entre Santos e São Paulo. Além dessa possível troca desses jogadores, Santos e São Paulo também se interessam pelo Fernando Sobral. Então, novidade aí para vocês. Quero que vocês deixem os seus comentários sobre todos os assuntos que eu falei aqui, sobre Copa do Brasil, sobre quem vocês acham que o São Paulo enfrenta nessa terceira fase, sobre Campeonato Paulista. Como eu falei, tem jogo no final de semana decretando a última rodada aí da primeira fase, e já nas quartas de final, confronto já definido, São Paulo contra São Bernardo. E sobre como que tá a expectativa aí de possíveis chegadas de reforços, mesmo sendo uma situação muito difícil, tá bom? A gente viu ontem o Corinthians anunciando o reforço do Júnior Moraes, jogador que está nessa situação do Shakhtar lá, né, do Corinthians, anunciando um centroavante. O Corinthians está muito forte, a gente vê o Palmeiras muito forte também. Hoje tem um clássico entre os dois, então isso vai ajudar ao São Paulo a definir, por exemplo, uma classificação geral. Se a gente for pensar aí, analisando números por números, seria vantajoso o Palmeiras ganhar e na última rodada o São Paulo ganhar e o Corinthians também perder, né, pra gente crescer um pouco mais nesta questão aí de pontuação geral. Mas isso é novidade para vocês aí nos vídeos do fim de semana, por isso eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí você vai receber as notificações diariamente sobre todas as informações dos vídeos que eu solto aqui para vocês. Beleza, galera? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!